Olá, irmãos, tudo bem? Agora eu vou começar a fazer uns vídeos diferentes, um pouco diferentes. Eu vou acompanhar com vocês os evangelhos, eu vou falar sobre os evangelhos para os irmãos. Espero que eu tenha um pouco de intuição espiritual. E daí eu vou passando para os irmãos o que mais ou menos eu vejo, o que eu acredito do que está escrito, né? Do que pode ser, do que não pode ser, né? Vamos ver o que dá. Vou começar com o Evangelho segundo Mateus, né? Vamos começar Mateus, vamos ver o que vai dar. Daí então vai ser Evangelho segundo Mateus, primeira parte, segunda parte, terceira parte e assim vai. Vamos ver até onde é que a gente vai hoje, até onde é que a gente para. Então o Evangelho de Mateus, irmãos, ele começa lá com a genealogia de Jesus, né? Que é onde que tem o livro da geração de Jesus, né? De onde que Jesus vem, né? Então, Jesus, né? É filho de Davi, filho de Abraão. Então, vocês vejam que vai longe essa genealogia, né? De pessoas diferentes, né? Sansão era diferente, tinha força, já foi falado pelo mundo espiritual que Sansão existiu mesmo de verdade, e realmente ele tinha força, e realmente ele tinha força no cabelo. Isso, além de estar escrito na Bíblia, foi dado pelo mundo espiritual, já confirmado pelo mundo espiritual isto. Então, Sansão, eu posso dizer para os irmãos também que vem dessa genealogia, né, do mundo espiritual. Então, também passa por Sansão, né? Mas pode ver que aqui são só os reis, né? Você vai pegar lá Jesus, daí vai Davi, daí você pega Abraão, daí você pega Judá, Tamar, né? E vai embora, vai falando, né? Tem Raabe, Boz, e vai vindo nessa Roboão. São todas figuras, né? Josias, né? O rei Josias, né? Gerou Jaconias e seus irmãos, né? Zorobabel gerou Abiúde, Abiúde gerou Eliaquim, Eliaquim gerou Azor, e Azor gerou Sadoc gerou Aquim, Aquim gerou Eliúde, e vai, né? E Jacó e Matã gerou a Jacó, Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Então vocês vejam, irmãos, aqui nessa parte de genealogia de Jesus, quanta gente interessante, né? Diz segundo irmãos espirituais, essa genealogia de Jesus, antes de Jesus encarnar, que ele demorou 1000 anos, né? O espírito dele é tão desenvolvido. Ele tinha aí 12 bilhões de anos, né? 12, 13 bilhões de anos. Quando ele encarnou aqui, ele já tinha esses 13 bilhões, porque é bilhões, nós estamos falando de bilhões de anos, né? Ele já era o que era. Por ele ser o que era, ele teve que fazer uma diminuição da sua energia, né? De 1000 anos para poder caber no corpo, né? E assim também o mundo espiritual fala que também essa genealogia de Jesus está escrito na Bíblia, porque essa genealogia de Jesus também eles foram trabalhando em cima dessa genealogia de Jesus. Então os irmãos que falam aqui, todos esses irmãos, se vocês quiserem ver o livro de Mateus, lá primeiro, né, de Mateus, essa genealogia, todos eles foram diferentes, né? Inclusive Sansão também vem dessa genealogia aqui, segundo o mundo espiritual. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14 gerações, né? Daí 14, sempre dá um número de 14. Daí fala o nascimento de Jesus, né? Ora o nascimento continua ainda no número 1, né? Fala o nascimento de Jesus. Ora o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada de José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Aqui está uma falha, irmãos, né? Porque, segundo o mundo espiritual, Jesus não foi concebido pelo Espírito Santo, né? Porque nós estamos... Pense assim, irmãos, nós estamos nesse mundo planeta prisão. Se nós estamos nesse planeta prisão,
o que impera aqui é as leis de Deus, e Deus não vai contra suas leis, né? Porque de uma vez que Deus é tão certo, tão poderoso, mas Deus é certo. Deus é justiça, Deus também é amor. Uma vez que Deus cria uma lei, Deus não pode ir contra a lei do universal. E a lei universal que Deus criou, né, foi essa lei de ajuntamento, né, de gametas, do homem e da mulher. Então aqui, essa parte que fala aqui que Jesus, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Esse Espírito Santo, irmãos, na minha opinião, né, no que eu entendo, pelos irmãos espirituais da luz, dos espíritos, Maria não se achou-se grávida do Espírito Santo, de um espírito, de um anjo, não aconteceu assim. Maria foi desposada de José. Maria provavelmente casou com José, casou, se ajuntou, e aqui foi alguma coisa que eles colocaram depois para tentar mostrar a santidade de Jesus, para lá na frente falar que Jesus é anjo, porque não se esqueça que essa Bíblia aqui foi escrita 100, 200, 300, 400 anos depois. Tem coisas que foram escritas aqui. Então isso aqui foi colocado pelo homem, né? Isso aqui não é de Deus. Essa parte aqui não é de Deus. Não vem de Deus essa parte aqui. Então Maria desposou José, mas eles se casaram, porque certeza que Maria não ia fazer nada com José nesse casamento. Maria teve relações sexuais com José, e Maria teve outros filhos fora Jesus. Maria teve outros filhos. Não foi só Jesus que Maria teve. Daí diz no 19 lá: então José, seu marido, como era justo e não queria infamar, intentou deixá-la, né, secretamente. Então ele queria deixar ela, né? E aqui diz na Bíblia, né? E projetando-se isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria como tua mulher, porque o que nela é gerado é do Espírito Santo. Não é, irmão, não é essa parte que não existe, essa parte que não foi colocada pelo mundo espiritual, que não foi colocada por Jesus, por Deus. Essa parte foi colocada por homens, irmãos, por homens na Bíblia. Foi acrescido isso aqui para mostrar a santidade de Jesus, que eles queriam mostrar a santidade de Jesus, mas isso aqui não é real, não é verdadeiro. Maria casou-se se ajuntou com José, teve relações sexuais com José e teve filhos. Assim como Buda, assim como outros grandes também que tiveram na Terra, também teve ajuntamento carnal, não tem como fugir disso. É uma lei divina, né? Lei de Deus, não tem lei universal. E dá à luz a um filho, chamarás o nome dele de Jesus, porque ele saberá. Essa parte de Jesus, irmão, desse nome de Jesus, foi colocado no coração, né, de Maria, né? Foi colocado no coração e foi conversado e foi achado esse nome, né? Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Não, irmãos, não é. É Deus de Emanuel, realmente Jesus traduzido Emanuel, é Deus conosco. Mas Jesus não foi nascido pelo Espírito Santo, né? Porque na verdade o Espírito Santo na verdade não existe, né? Porque todos os Espíritos Santos que fazem a vontade de Deus são vários, não tem só um Espírito Santo, né? Já é outra coisa que eu também não acho que seja verdade que está colocado aqui. E José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, né? Recebeu a sua mulher e a não conheceu até... Não, irmão, não. Conheceu... Maria já sabia que era diferente, porque Maria era diferente, né? Maria era uma pessoa muito evoluída. Segundo o mundo espiritual, Maria foi convidada por Jesus antes deles encarnarem, foi trabalhada no coração de Maria. Maria é um espírito muito evoluído. Maria foi trabalhado no coração antes dela encarnar, antes de Maria encarnar, foi trabalhado no coração de Maria, para que Maria fosse a mãe de Jesus. Mas não é dessa genealogia, né? Maria veio de Sírios, Maria veio de Sírios, é um espírito muito evoluído de Sírios. Então, a Maria, mãe de Jesus, é um espírito evoluído, não é da descendência de José. Mas aqui eles estão mostrando a descendência de José. Eles quiseram descaracterizar dizendo que Jesus é filho de Deus,
por intermédio do Espírito Santo, aqui o homem que descaracterizar, mas aqui essa passagem que fala sobre a genealogia de Jesus, mostra que isso é falta de verdade, irmãos, falta de verdade da igreja, dos irmãos que quiseram mentir isso aqui para nós. Porque ele está mostrando a genealogia aqui de Jesus, de José. José veio de uma genealogia forte, a genealogia de José ela foi mudada para nascer Jesus. Porque até então os homens, inclusive, eram mais carrancudos, eram mais feios, eram mais neandertais, vamos falar assim. E a partir que Jesus nasceu, Jesus já passou por uma segunda espécie de humanos, né? Que já foi diferenciado, uma terceira espécie de humano. Se eu não me engano, são 5, 6 espécies ou 7 espécies de humanos que existem. Que foi mudando, né? Fazendo essa mutação, né? Jesus já fazia parte dessa segunda leva de mudança dos homens, ou terceira leva de mudança dos homens. Então, tá aí a prova, né, que foi descaracterizado, né, mas não tira os méritos de José. José era um homem perfeito, era um homem santo, ele era um homem que fazia o bem se não tinha sido escolhido, ele é um homem da genealogia, dessa genealogia que vem de Abraão, que vem de Davi, que vem, né, de Abiás, que vem de Roboão, né, então é essa genealogia de José, que prova que ele é da genealogia, de uma genealogia de Deus, uma genealogia diferente, né? De homens que serviram a Deus, que são diferentes, são bem diferentes. Então essa parte de dizer que foi concebida pelo Espírito Santo não foi concebida, não existe Espírito Santo, porque todos os espíritos que fazem a vontade de Deus são santos, não existe um Espírito Santo, Deus não criou esse Espírito Santo. Porque eu já falei em outros vídeos, né, que a segunda revelação não é o Espírito Santo de Deus, né? A segunda revelação são as 5 obras de Kardec. Então tá aqui essa parte. Então a genealogia prova que José era de uma seleção de homens diferenciados e que serviram a Deus, né? Tiveram suas falhas, como nós tivemos nossas falhas, mas eles são diferenciados, eles são bem diferentes. Então José despojou Maria, os dois eram um espírito muito evoluído, e está aqui na genealogia de José, provando que José realmente era pai carnal de Jesus, né? Pai carnal de Jesus. As leis do universo de Deus, elas não são imutáveis, não mudam, as leis não mudam, né? Então não tem como mudar essa parte aí. Então essa parte realmente foi tida como os homens que manipularam, né? Os homens manipularam. José realmente é um servo de Deus. José realmente era reto perante Deus. José vem da genealogia que desde lá da geração lá de Davi, desde a geração de Abraão, né? Deus já vem mudando. Imagina Deus já mudando, né? Os cromossomos mudando, como que as pessoas eram geradas, para que inclusive essa junção de Maria e José, o corpo pudesse suportar o Espírito de Jesus, né? Porque também era um corpo diferenciado, não era um corpo normal como da época. O corpo de Jesus era diferenciado, porque ele já veio tendo essa mutação genética desde o mundo espiritual, desde lá de Abraão, né? Desde Abraão. Pensa, irmãos, essa mutação que teve. Então, essa mistificação que foram colocado em cima disso, a igreja quis colocar, alguém quis colocar só para dizer do reinado de Jesus, né? Que Jesus era um Deus, né? Jesus não é Deus. Jesus é filho de Deus, assim como nós. Mas Jesus não é Deus. Jesus é filho de Deus, então Jesus é Deus. Não, Jesus não é Deus. Jesus é um irmão como nós. Muito mais evoluído que nós, sim, porque ele é muito mais velho. Mas Jesus é um irmão como nós. Tá bom, irmãos? Acho que vamos ficar por aqui, só na genealogia de Jesus e na concepção, né, de Maria. Que o tempo já correu, né? Tá bom? Então ficamos nessa parte, e daí a gente volta no próximo vídeo falando sobre os magos do Oriente. Tá bom? Então eu vou falando para os irmãos o que eu sei, o que eu conheço, de repente o que a espiritualidade do mundo maior mostrar, e a gente vai conversando, tá bom, irmãos? Fiquem com Deus, Deus abençoe e a paz de Deus.